Olá pessoal, hoje nós vamos falar de sistema de equações lineares. Antes de mais nada, definir o que é uma equação linear. Podemos representar uma equação linear assim, a x1, a1x1 mais a2x2 mais a3x3 e por aí vai, igual a b. Onde A1, A2, A3, A4 e por aí vai são os coeficientes, ou seja, são os números. As variáveis, as incógnitas, x1, x2, x3 e por aí vai. E o termo independente é o número que fica logo depois da igualdade. x1, x2, x3 pode também ser substituído por x, y e z. Tá? Então isso é uma equação linear. Temos exemplos aqui, ó, uma equação linear aqui, 4x mais 3y menos 7z igual a 10. Ou 12x menos y igual a 0. X mais y mais z igual a 4. Olhando essa última equação linear aqui, se eu perguntasse resolva essa equação, quando eu pergunto resolva uma equação, eu quero saber o valor das incógnitas. Quem é o x, quem é o y e quem é o z. Eu posso muito bem dizer que o x vale 1, o y vale 1, então 1 mais 1, 2, e o z vale de 2. X valendo de 1, y valendo de 1 e o z valendo de 2, transforma essa equação linear em uma verdade e a solução é 1, 1 e 2. Bom, sistema de equações lineares. O que vem a ser? Sistema de equações lineares é quando nós temos mais de uma equação linear. Diversos problemas interessantes em matemática são resolvidos utilizando sistemas lineares. Vamos ver o exemplo aqui. O problema da população. A população de uma cidade A é 4 vezes maior que a população da cidade B. Somando a população das duas cidades, temos um total de 250 mil habitantes. Qual é a população da cidade B? Então, nós temos duas informações. A primeira informação, que a população da cidade A é 4 vezes maior que a população da cidade B. E também sabemos que a soma das duas populações vai dar 250 mil habitantes. E no final, quer saber a solução, a população da cidade B. Vamos tentar equacionar isso aí. E de cara, como temos duas informações, vamos criar duas equações. Vamos lá. Eu vou chamar de x a população da cidade A. Eu não sei quantos habitantes tem na cidade A, vou chamar de x. Vou chamar de y a população da cidade B. Eu não sei quantas habitantes tem na cidade B, então vou chamar de y. Então vamos lá, primeira informação, a população da cidade A é 4 vezes maior que a da cidade B. Então x é 4 vezes maior que a população da cidade B. Então x é igual a 4y. X é igual a 4 vezes a população da cidade B. E eu sei que a população de A com a população de B, ou seja, x mais y, vai dar 250 mil habitantes. Então, temos aí nosso sistema de equações lineares. Observamos que temos duas equações lineares neste problema. E o conjunto dessas duas equações será o que chamamos de sistema linear 2 por 2. Um conjunto com duas equações lineares e duas incógnitas, duas variáveis, o x e o y. Então, tenho duas equações e duas variáveis. Como podemos resolver isso? Existem alguns métodos para solucionar um sistema de equações 2 por 2, um sistema de equação linear. Vou apresentar dois métodos aqui, os mais comuns e os mais simples. O método da substituição consiste em isolar uma das variáveis e então substituir seu valor respectivo na outra equação. Então, como nós temos a equação já pronta, x igual a 4y, aqui de cara eu já tenho x isolado. Sem precisar fazer esforço, o x já está isolado, só tem o x desse lado. Então, o método da substituição consiste em primeiro a gente isolar uma variável, já foi feito isso. Então, eu sei que x vale o quê? 4y. O segundo passo do método da substituição é substituir o x na outra equação pela informação que eu já sei. Se o x vale 4y, aqui no lugar do x eu coloco 4y. Vamos ver isso na prática, ó. X é igual a 4y. X mais y é igual a 250 mil. Então, x mais y é igual a 250 mil. 4y mais y é igual a 250 mil. De onde sai esse 4 aqui? 4y é o valor de x. Porque está dizendo aqui, o x está isolado. Se x é igual a 4y, eu posso tirar o x e no lugar dele colocar 4y. Porque são sinônimos. X é a mesma coisa que 4y.
Tá? Só que aqui eu consigo somar, quando eu tenho as variáveis iguais, termos semelhantes. 4y mais y, 5y. 5y é igual a 250 mil. Aquela regra de equação do primeiro grau. 5y vale 250 mil, eu quero saber o valor de y. É só pegar 250 mil e dividir por 5. 250 mil dividido por 5 dá 50 mil. Então, o valor de y é 50 mil. Lembrando que lá na pergunta queria saber o valor, a população, voltando aqui rapidinho, ó, a população de B, era a pergunta. E a população de B eu chamei de y. Então, chegamos na conclusão que a população de B vale 50 mil. Consequentemente, se a soma das duas populações é 250 mil, e se em B existem 50 mil habitantes, eu já sei que na cidade A vai ter 200 mil, para na hora de somar dar os 250. Mas eu podia fazer aqui na substituição. Eu sei que y é igual a 50 mil, acabei de descobrir isso. Eu sei que x, a população de A, é 4 vezes a população de B, ou seja, 4 vezes y, ou seja, 4 vezes 50 mil. 4 vezes 50 mil, 200 mil. Então, a solução do sistema de equações é 200 mil, que seria o valor de y, de x, e 50 mil. Agora, além do método da substituição, vou mostrar para vocês hoje também o método da adição. O que consiste o método da adição? O método da adição consiste em somar as equações de forma que uma das variáveis desapareça, resultando assim numa equação com uma única variável, que será facilmente solucionável. Então, no método da adição, a gente não vai substituir nada. A gente vai fazer operações, somar as equações, de forma que uma variável desapareça. Ou seja, o x tem que sumir ou o y tem que sumir. Vamos lá. Nós temos a equação aqui, o sistema de equação. Vamos organizar nesse sistema de equação, como nós não vamos fazer o método da substituição, porque já teria até o x aqui isolado, então vamos fazer o método da adição, então vamos transformar as equações no mesmo padrão. Aqui tem x, y e o número. Então o x, as letras ficam do lado esquerdo, então vou jogar o 4y para cá. Trocar de lado da igualdade, é a regra da balança, né? Eu vou tirar 4y daqui, tiro lá também, ou seja, resumidamente, trocar um número de um lado para o outro é só trocar o sinal. E é o que eu vou colocar aqui, ó. O 4y passou para lá, ficou menos 4y. X mais y igual a 250 mil. Então, voltamos ao sistema, só que agora a gente arrumou para eles ficarem no mesmo padrão. Tá? X embaixo de x e y embaixo de y. Por que eu preciso fazer isso? Porque no método da adição eu vou somar as duas equações. Vamos lá. O que vem a ser somar as duas equações lineares? É somar mesmo. X eu somo com x, y eu somo com y. Número, termo independente com termo independente. X mais x, 2x. Estou devendo 4y com y, menos 3. 0 com 250 mil, 250 mil. Então, quando nós somamos as duas equações, nós chegamos nessa outra equação aqui. Mas no método da adição, consiste em somar as equações de forma que uma das variáveis desapareça. Voltando lá, ó, não desapareceu nenhuma variável. Então, eu tenho que fazer algum arranjo, alguma coisa, né, em uma dessas equações para que na hora de somar, uma das variáveis desapareça. Primeira coisa, você já sabe que eu posso trocar livremente de lado um número para o outro, da igualdade, desde que eu troque sinal. Foi até o que eu fiz. O 4y estava para cá, passou para lá, ficou negativo. Existe outra coisa também para manter essa igualdade. Eu posso livremente pegar esse lado da equação e somar mais 10. Eu posso fazer assim, x menos 4y mais 10. Posso fazer isso? Posso. Desde que do outro lado da igualdade eu também coloque mais 10. X menos 4y mais 10 é igual a 0 mais 10. Então, o que eu fizer desse lado, eu posso fazer desse lado. Eu posso multiplicar isso aqui tudo por 2, desde que desse lado eu multiplique por 2. Aí eu vou manter a igualdade. Eu posso dividir por 5, desde que eu divida por 5. Eu posso multiplicar por 1, desde que eu multiplique por 1. Então, essa é a regra. Com essa regra, eu vou fazer algum arranjo com essa primeira equação para que na hora que eu some isso aqui, uma das variáveis desapareça, porque desse jeito não dá. Então, olha bem, quando eu botei x mais x, deu 2x. Mas se aqui em cima fosse menos x com mais x daria 0. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar transformar esse cara aqui em menos para na hora de somar esse x desaparecer. Mas para mim transformar isso aqui em menos, eu posso.
desde que eu transforme todo mundo com sinal contrário. Ou seja, para esse cara ficar negativo, eu tenho que multiplicar essa equação por menos 1. Então vamos lá. Se eu multiplicar essa equação toda aqui, essa equação linear toda por menos 1, ficaria assim: menos 1 vezes x, menos x, menos 1 vezes menos 4, 1 vezes 4, 4, menos 1 vezes 0, 0. E repetir a segunda equação. Então olha o que eu fiz. Eu queria que esse cara aqui ficasse negativo, mas eu não posso simplesmente colocar um sinal de menos. Eu posso transformar esse cara em negativo seguindo algumas regras, que é o quê? O que eu fizer com esse termo desse lado, eu tenho que fazer com o termo do lado de lá. E o que eu fiz desse lado? Multipliquei por menos 1. Multiplicar por menos 1 nada mais é do que trocar o sinal de todo mundo. Como eu multipliquei por menos 1 o primeiro termo, o da esquerda, e o da direita, eu não mudei e mantive a igualdade. Então eu posso fazer isso. Então, quando é um artifício, se eu quero trocar o sinal de alguém, é só multiplicar por menos 1, porque eu vou trocar o sinal de toda a equação. Então, ele foi trocado. Por que isso foi interessante para mim? Porque menos x com mais x dá 0. 4 com mais 1, y, dá 5. Vai ficar assim, ó. Menos x com x deu 0, x desapareceu. Eu tenho 4y, vou somar com mais y, ficou 5. 0 com 250 mil, 250 mil. Agora é o que a gente fez no método da substituição. 5y é igual a 250 mil, y é igual a 250 mil dividido por 5. Y é igual a 50 mil. Achando o valor de y, é só substituir. Y é igual a 50 mil. Logo no enunciado inicial, x valia 4y. O y é 50 mil, igualzinho esse pedacinho aqui, fica exatamente igual ao método da substituição. 4 vezes 50 mil, 200 mil, solução. 200 mil, o valor de x, cidade A. 50 mil, o valor de y, cidade B. Pessoal, então temos dois métodos aí, por hoje é só. Amanhã ou na próxima aula eu vou colocar uma atividade. Então hoje foi conhecer métodos, substituição e adição. E esses métodos, qual é o objetivo desses métodos? Solucionar, resolver um sistema de equações lineares. E o que vem a ser resolver o sistema de equações lineares? Encontrar os valores das variáveis, no caso x e y. Nós estamos estudando um sistema de equações lineares 2 por 2, que tem duas equações e duas variáveis, duas incógnitas, no caso x e y. Obrigado pela participação e até a próxima aí, gente.